O Brasil acaba de passar pelas eleições mais polarizadas de sua história. 2 partidos políticos, 2 ideologias, 2 homens literalmente dividiram o país e o candidato Lula saiu vencedor contra o atual presidente da República, Jair Bolsonaro. E eu sei que muitas pessoas estão felizes com esse resultado, mas muitos outros, inclusive cristãos, estão aflitos e com medo do que pode acontecer com o Brasil nos próximos anos. E as perguntas que ficam nesse momento são: e agora? O que será da nossa nação? Se Deus tem promessas de avivamento para o Brasil, por que Ele não atendeu à oração de milhões de cristãos e permitiu que tudo isso acontecesse? Será que Ele virou as costas para o Brasil? Neste vídeo eu vou responder alguns desses questionamentos e principalmente irei trazer uma palavra de esperança ao seu coração, ok? Depois de pouco mais de 2 meses e meio de campanha eleitoral, mais de 60 milhões de brasileiros elegeram Luiz Inácio Lula da Silva como o próximo presidente da República Federativa do Brasil. Lula volta ao Palácio do Planalto depois de ter governado o país entre os anos de 2003 a 2010. Em 2018, ele foi condenado e preso por envolvimento em diversos casos de corrupção, mas acabou deixando o cárcere depois de 1 ano e meio, após decisão polêmica de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E agora, recém-eleito presidente da República, como ficará o Brasil? Irmãos, a primeira coisa que precisa ficar bem clara é que nada foge do controle e da permissão de Deus, e devemos entender que os seus planos jamais podem ser frustrados. Nós não sabemos o porquê de todas as coisas, porque a nossa visão é muito limitada. Nós mal conseguimos enxergar um palmo à nossa frente, mas Deus já sabe do futuro e Ele nunca é pego desprevenido. Amém? E outra coisa importante, nós cristãos devemos entender que nós fazemos parte do reino de Deus, que é muito maior do que a nossa nação. Ainda que nós vivamos em um país onde os governantes não querem seguir os princípios bíblicos, Deus continua trabalhando em favor dos seus filhos e através deles. Além disso, a derrota do Bolsonaro nessas eleições mostra que nós devemos depender única e exclusivamente de Jesus. Ele é o Senhor sobre todas as coisas e Ele não divide a sua glória com ninguém. E infelizmente, durante esse período eleitoral, muitas pessoas colocaram a sua fé e a sua esperança em candidatos. Mas irmãos, isso é idolatria. O nosso coração precisa mais do que nunca estar voltado para Cristo. Veja o que o Senhor disse em Crônicas capítulo 7. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Olha isso, irmãos. Jesus disse que neste mundo nós sempre teremos aflições e por diversas vezes o povo de Deus se sentiu desamparado e sofreu muito. A Bíblia conta, por exemplo, que depois que José, governador do Egito, morreu, os seus descendentes que viviam naqueles países foram feitos de escravos e eles passaram por mais de 400 anos de sofrimento. Mas ainda assim, o Senhor não abandonou seus filhos. Quando eles se lembraram de Deus e clamaram por socorro, o Senhor levantou Moisés, que libertou aquele povo da escravidão e os conduziu rumo à terra prometida. Mas não foi tão simples como eles pensavam. Quando Moisés e o povo estavam fugindo de Faraó e do seu exército, eles se depararam com o Mar Vermelho à sua frente e se desesperaram. E é exatamente nessa situação que muitos de nós nos encontramos agora, não é verdade? Nós estamos sentindo medo e sem saída, mas é aí que Deus quer operar na nossa vida. Uai, seu app de vídeos curtos.